amigos dos canais de ESPN, um grande abraço para você que é fã de esporte. Sejam todos muito bem-vindos ao novo The Books on the Table, o programa que completou 5 anos há pouco mais de um mês, mas hoje está de cara nova, como você pode ver aí. Nós estamos estreando um novo cenário super moderno, com muitos capacetes, bolas, tacos, flâmulas, tudo aquilo que remete aos esportes americanos. E o seu time brasileiro de beisebol, de futebol americano, pode fazer parte do cenário do The Books on the Table. É só você mandar o seu material para a gente, a sua camisa, o seu capacete, a sua flâmula, endereço na sua tela, Rua Piracicaba, 175, São Paulo, capital, CEP 012-54050. Mande o seu material aos cuidados da produção do The Books on the Table, que a sua camisa, o seu capacete, pode vir parar aqui no nosso novo cenário, a nossa nova casa. E que bela casa, né, Arthur? Linda casa, é uma satisfação, Everaldo, ver o The Book que a gente criou lá na nossa redação em forma de brincadeira, depois de ter se transformado num programa de televisão que a gente gosta tanto de fazer, de viajar para os Estados Unidos para fazer Super Bowl, ter sido repaginado dessa maneira tão elegante, tão bonita pela Estela e pela equipe dela. É uma satisfação. Muito legal. O Paulo Antunes está de férias, a gente recebe hoje aqui, mais uma vez com muita felicidade, o Eduardo Agra, que é um visitante habitual aqui do The Books on the Table. Vira e mexe está com a gente, mas hoje num dia especial da estreia do nosso novo cenário. Tudo muito bem, bacana, tudo bem com vocês? Muito legal, estou muito feliz de estar aqui. Dei sorte, né? De vir num dia tão especial. É isso aí. E você fique com a gente pelos próximos 30 minutos. Olhe nos destaques do The Book de hoje. Na NBA, Miami Heat e Oklahoma City Thunder têm as melhores campanhas da liga. Na MLB, um dos maiores catchers da história do Boston Red Sox se aposenta. Na NHL, os Canucks confirmam a melhor campanha contra os Blues. Na NFL, dispensado pelo Pittsburgh Steelers, qual será o futuro do risadinha Hines Ward? O Sport Science mostra para você mais sobre o Green Monster do Fenway Park. E, é claro, as 10 melhores jogadas da semana. The Books on the Table vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Não importa onde você estiver, não importa o tamanho da sua empresa. FedEx, a maior companhia de transporte expresso do mundo, oferece soluções para suas remessas internacionais. Sua equipe altamente capacitada proporciona a experiência, velocidade e precisão que você necessita para obter vantagem nas oportunidades oferecidas. FedEx, conecte o seu negócio a um mundo em transformação. Acompanhe as maiores seleções do rugby europeu. Torneio Six Nations, França contra Irlanda. Torneio Six Nations de rugby, domingo ao vivo, na ESPN HD. Misery continues. This might be the worst NBA team I've ever seen. I say that with respect and sympathy. This is a bad team. You think you want to own an NBA team, has to be difficult for arguably the all-time greatest player in the NBA. Michael Jordan, maior jogador da história do basquete, passando vergonha como cartola com o Charlotte Bobcats. A NBA é o primeiro assunto do The Books on the Table desta semana. Olho na tela para você conferir as transmissões nesta sexta-feira para quem assiste a primeira edição do programa. Utah Jazz e Miami Heat às 11 da noite na ESPN e na ESPN HD. E na quarta-feira vamos ver o New York Knicks de Jeremy Lin, Linsanity, em quadra contra o San Antonio Spurs. O primeiro assunto é então o Charlotte Bobcats e o Michael Jordan. Time de 4 vitórias, 29 derrotas na temporada. Por que o Charlotte Bobcats vai tão mal, Eduardo Agra? Olha, eu acho, Everaldo, André, que por ter sido o maior jogador da história da NBA, na minha opinião, isso não credencia o Michael Jordan a ser um bom gerente, a ser um bom dono de equipe. Eu acho que você montar uma equipe competitiva na NBA não significa só você draftar os jogadores certos. Eu acho que é uma engrenagem muito maior que precisa ser muito bem administrada por gente que se preparou para isso. André, quando o Zico foi assumir uma posição de direção do Flamengo,
muito se falou sobre a possibilidade do Zico manchar a sua imagem caso a performance dele como cartola não fosse bem sucedida. Você vê o risco do Michael Jordan também manchar a sua imagem por conta desse momento que ele vive como dirigente do Charlotte Bobcats? Falando sobre o Zico, é por isso que ele disse que jamais será técnico do Flamengo, né? Uma possibilidade ainda mais perigosa de ser ofendido e demitido. Você está ainda mais na linha de frente. Sim, mas eu creio que existe esse risco para o Michael Jordan também, porque as pessoas têm a capacidade de separar. Uma coisa é o Michael Jordan, a lenda viva do basquete. Outra coisa é o dono do time pelo qual elas torcem e nesse momento sofrem em Charlotte. O time faz uma campanha ridícula, o time é muito ruim e existe a chamada escala de responsabilidades. Isso depois de uma pré-temporada que demorou para começar porque houve o lockout e os próprios donos não entravam num acordo em relação ao que eles queriam, o que protelou ainda mais o início da temporada regular desse ano da NBA, porque, de acordo com a imprensa nos Estados Unidos, alguns donos, como o Michael Jordan, eram os responsáveis por essa questão complicada que foi fazer os donos chegarem a um acordo em relação ao que eles pretendiam em relação às propostas da Associação dos Jogadores. Então, a imagem do Jordan como executivo, como dono de clube, ela já não é boa desde a época do lockout. A gente tem alguns números que mostram que o currículo do Michael Jordan como dirigente é muito pior do que aquele como jogador. Ele assumiu os Bobcats como sócio minoritário em 2006, dia 15 de junho. De lá para cá, 182 vitórias, 162 derrotas, que é a 8ª pior campanha da NBA. E nessa temporada, o último lugar aí com 4 vitórias apenas em 33 partidas. Quem vai muito bem, por outro lado, é o Oklahoma City Thunder, time que já encaixou uma sequência aí de 7 vitórias consecutivas nesse momento e vai se firmando com Russell Westbrook, com Kevin Durant, com Serge Ibaka, a cada dia como uma das forças da Conferência Oeste da NBA. Vai indo muito bem, um time jovem, mas que esse ano já tem um ano mais de maturidade, que chegaram às finais da conferência no ano passado. Então é um time que continua crescendo. O Russell Westbrook sob a tutela do agora assistente Maurice Stryk, grande armador. O time está se encaixando melhor taticamente, ofensivamente. Então é um time que eu acho que vai chegar longe nos playoffs desse ano. E o Thunder que foi até a final da Conferência Oeste no ano passado. Na Conferência Leste, o Miami Heat tem 9 vitórias seguidas. Foi até as finais da NBA e perdeu para a equipe do Dallas Mavericks, mas também está sendo uma demonstração de força na outra ponta do campeonato. As pessoas dizem nos Estados Unidos que o LeBron James seria o principal responsável por essa campanha espetacular, porque está fazendo o início, que já não é mais início, porque já estamos depois do All-Star Game, mas está fazendo a sua melhor campanha na NBA desde que ele chegou à liga. Eu vejo o Miami Heat, Everaldo, como um time decidido a provar que realmente é um time que pode ser histórico na NBA. A desilusão do ano passado está presente na forma desses jogadores atuarem praticamente todas as vezes. Você vê alguma evolução do Miami Heat do ano passado, do que perdeu o título para o Miami Heat que nós estamos vendo em quadra agora, Ada? Sem dúvida, principalmente por parte do LeBron James. Eu estou vendo atitudes dele, principalmente, fisicamente, tecnicamente, ele está sobrando. Não, eu concordo com o André sobre isso aí. Os jogos que eu vi dele, ele sobra, a gente vê os números, etc. Mas eu acho que a atitude está diferente. Ele chegou esse ano falando, olha, eu vou liderar esse time. No ano passado ele deixava um pouco para o Dwayne, pisava em ovos para tomar essa posição. Hoje eu vejo ele assumindo não só o jogo dele, mas o time. E quando a gente vê Thunder e Miami Heat, a gente está falando de times que tem 2 dos candidatos ao prêmio de MVP, de um lado o Kevin Durant, do outro o LeBron James. Para fazer aquela brincadeirinha, vamos jogar uma pelada nesse fim de semana, moedinha, você ganhou no Paro Ímpar. James ou Durant? É muito difícil. Nesse momento, até por uma questão de experiência, o James. Mas o que o Durant e o Westbrook fazem no Thunder, na 7ª vitória seguida do Oklahoma City, eles dois fizeram juntos mais do que o resto do time inteiro em pontos. Eles realmente têm sido espetaculares. Assim, é muito gostoso ver o Kevin Durant jogar, mas eu, entre um ou outro, escolheria o LeBron James. E você, Agra? Eu escolheria, nesse momento atual, o LeBron James pelo que está jogando. Eu acho que o Kevin Durant, você mencionou o Russell Westbrook, os dois estão entre os 5 maiores cestinhas da NBA, combinados aí mais 50 pontos, mas eu acho o momento do LeBron James impressionante agora. Para você em casa decidir também, a gente tem alguns números, comparando o LeBron James e Kevin Durant. Olha aí, nos pontos o Durant um pouquinho acima, 28 a 27,7. Nas assistências, nós temos
o LeBron com 5 e o Durant com 3,4. Nos rebotes, 8,2 a 7,9. E no aproveitamento dos arremessos de quadra, 55% para o LeBron James, 51,2% para o Kevin Durant. E o Steve Nash, que é um dos jogadores mais velhos da liga, mas não é nem o mais velho do time dele, porque o Grant Hill é ainda mais velho que o Steve Nash. Só que ele continua mostrando que é um dos melhores armadores. 17 assistências essa semana em uma vitória contra o Minnesota Timberwolves e vai liderando a NBA mais uma vez nesse quesito, já à beira dos 40 anos de idade. Né? É aquele jogo que a gente fez, que me chama muita atenção, além de toda a parte técnica, a experiência, a maturidade que ele tem, mas eu acho que fisicamente também ele é um cara impressionante, que joga muitos minutos intensamente, você não vê ele dando ali um migué, como a gente fala, né, popularmente. Está sempre no jogo, está sempre ligado. Então me chama muito a atenção a forma física do Steve Nash aos 38 anos. O André até brincava aqui antes do programa, falou assim, se o Steve Nash fosse para o New York Knicks, eu comprava a camisa e usava com orgulho. Eu compraria a camisa dele. Foi um dos grandes prazeres da minha carreira profissional, poder ver o Steve Nash jogar pessoalmente. Vi isso algumas vezes com a camisa da seleção canadense e também em All-Star Games. Ele é um jogador espetacular. Ele é um símbolo de solidariedade na quadra e visão de jogo e inteligência. Nesse jogo contra o Minnesota, ele encontrou do outro lado da quadra o Ricky Rubio, né, o espanhol que está fazendo bastante barulho até, entre outras coisas, pela sua capacidade de enxergar o jogo e fazer assistências. Aí ele encontrou o mestre. Talvez ele tenha ficado um pouco tímido, porque enquanto o Nash fez 17 assistências, ele só fez 2. E ele vinha fazendo muito mais. Mesmo assim, o Rubio está entre os 5 melhores assistentes da liga. A gente tem uma tela que mostra, olha lá, Steve Nash liderando com 11,1, Rajon Rondo 9,6, Calderon 8,8, Chris Paul 8,5 e o Ricky Rubio 8,2. Quase todos esses aí têm idade para ser filho até do Steve Nash, e o Nash vai liderando. O Rondo, que aparece em segundo lugar nessa lista, foi envolvido em algumas conversas nessa semana de que poderia deixar a equipe do Boston Celtics porque ele e o Doc Rivers andam se trombando, Agra. Lembrando que no início da temporada, quando também apareceram alguns rumores, ele já ficou insatisfeito. Como é que, com a temporada que eu tive o ano passado, os caras estão pensando em me trocar? Eu acho que daí vem essa rusga com o Doc Rivers. Eu acho que é um jogador sensacional, o Boston vai perder muito se deixa ele embora. Boston que tem dificuldades de elenco, né? Principalmente quando o segundo time vem para a quadra, cai muito a produção. E o Rondo já não é de hoje, mesmo estando numa equipe que tem Kevin Garnett, que tem Paul Pierce, que tem Ray Allen, ele encontra o seu espaço para tentar liderar o time. Tá, mas uma coisa está sempre ligada à outra, né? Se a temporada do Boston fosse a que se esperava, se o time estivesse numa outra situação, as questões envolvendo a idade dos seus principais jogadores, o problema de rotação que existe quando, exatamente você falou, quando a segunda unidade, né, o segundo time entra mais ou menos ali no fim do primeiro quarto, se o nível fosse mantido, esse tipo de coisa sobre trocas jamais seria ventilado e o Rondo, que é um dos grandes jogadores do time, não estaria insatisfeito. Ele jogou a bola na cara do juiz outro dia, né? Pegou 2 jogos de suspensão, um momento de destempero que a gente até estranha. Hoje é um momento histórico para nós aqui, a gente já disse, né, o The Book estreando nessa sexta-feira o seu novo cenário. E também é um dia histórico para a NBA, porque a gente está celebrando nessa sexta-feira, dia 2 de março, os 50 anos da maior performance individual de um jogador na liga, os 100 pontos do Will Chamberlain. Ele que foi um jogador na sua época, né, muito dominante, era realmente fisicamente descomunal a sua força, que aliava com a sua técnica, né? Um cara difícil, muito difícil de separar do Will Chamberlain. Tem uma história interessante a respeito dessa quebra não, né? Do estabelecimento dessa marca. Tem muita gente que acha que jamais ela vai ser atingida de novo. Quem não concorda, acha que sim, algum dia alguém vai fazer mais de 100 pontos, é o Kobe Bryant, que tem 80 e tantos, né? Ele 81, 81. Com 19 pontos. Ele declarou que não, algum dia alguém vai fazer. Os outros, todos os jogadores consultados, disseram que essa marca é perene, não tem como. Agora, o Will Chamberlain, na noite em que ele fez 100 pontos, ele jogou, depois de fazer o 100º ponto, mais 46 segundos. E ele não quis pontuar. Ele decidiu que ele ia terminar aquele jogo só
com 100 pontos. Número redondo. Porque era mais bonito. Ele de 100 é mais bonito do que 102. Bacana. E legal também é que essa marca passou muito perto de não ser quebrada. Ele que era um cara que é aí conhecido, né, por gostar da vida noturna, tinha feito uma farra na noite anterior e correu o risco de ser punido e não jogar. Mas ainda bem que ele jogou e ainda bem que essa noite entrou para a história. 100 pontos em uma partida é uma marca, na minha opinião, nunca vai ser batida. Os 81 pontos do Kobe Bryant são fora da curva, mas de 81 para 100 tem uma diferença considerável. Eu acho que, a minha opinião é que essa marca não vai ser batida. Para a gente fechar o assunto NBA, vamos dar uma olhada aí nas 10 melhores jogadas da primeira parte da liga, com cestas no estouro do cronômetro. Monte Ellis contra o Phoenix Suns. A 1 segundo do final. Essa quadra do Suns é bonita, né? Ela é clara. Nona posição, 2 jogadas de Dwayne Wade contra os Bobcats. A 2 segundos, ponto 9 do final, Miami perdendo por 1 ponto. E depois contra o Minnesota Timberwolves. Fora de casa. 6 segundos para terminar. Vacilo ali na marcação da cobrança do lateral, hein? Contra o Rick Rubio. O Rubio ficou no corta-luz e a separação foi suficiente para ele fazer a ponte aérea. Esses fundamentos de defesa que os jogadores europeus levam um tempinho para se adaptar, né? Na chegada à NBA. 8ª posição, Luke Rittenauer, dos Timberwolves contra o Utah Jazz. 7º lugar, a sensação de Cleveland, Kyrie Irving contra o Boston Celtics. Esse é um belo Luke, um belo calor. Como ele protegeu a bola ao girar. Ó, o coach K declarou que foi o melhor jogador que já passou pela Universidade de Duke. Em Alta ele só jogou 11 jogos. 2 jogadas do Memphis, o Dunk Cunningham contra os Nuggets. E depois o Tony Allen contra o Golden State Warriors. Memphis perdendo por 1. E a cesta da vitória, 5.6 do final. Em 5º lugar, 2 jogadas dos times de Los Angeles. O Derek Fisher contra os Mavericks. Só que aí... E o Chauncey Billups também contra os Mavericks. Os campeões perderam para os 2 times de Los Angeles com bolas no último segundo. Chauncey Billups que está fora da temporada, né? E com isso os Clippers perdem muito. Derrick Rose, o MVP da temporada contra o Los Angeles Lakers. Chamado floater. Floater. Ele para no ar, né? É, o flutuador. Planador. É. Tem Linsanity no top 10. Jeremy Lin ganhando contra o Toronto Raptors, bola de 3. Ele fez os últimos 6 pontos do New York Knicks nesse jogo. E era a noite do orgulho asiático em Toronto. Então, mesmo com a derrota dos Raptors, tinha muito asiático que vibrou com a cesta do Jeremy Lin. Kevin Love, o rei do duplo-duplo. Quem disse que ele não chuta de 3? Ganhou até o campeonato de 3 pontos com o All-Star Weekend. Mas olha onde ele estava nesse arremesso. 1 metro atrás ali, no 3, incrível. E para fechar, o Kevin Durant contra o Dallas Mavericks. Tá louco. As 10 melhores jogadas da primeira metade da temporada regular da NBA, contando só as cestas no estouro do cronômetro para definição das partidas. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o The Books on the Table. Não saia daí. A BNT Paribas Showdown traz 4 estrelas do tênis mundial a Nova York. Numa partida em melhor de 3 sets, Maria Sharapova enfrenta Caroline Wozniak. Depois, Roger Federer entra em quadra contra Andy Roddick. Mais uma grande noite de tênis para os fãs do esporte. Nesta segunda, ao vivo, nos canais ESPN. As torcidas continuam esquentando a Bundesliga. Neste sábado clássico entre Leverkusen e o vice-líder Bayern. Depois é a vez do líder Dortmund jogar diante de sua torcida contra o Mainz.
E no domingo, o Mönchengladbach quer se aproximar dos líderes contra o Nuremberg. Campeonato Alemão, ao vivo, nos canais ESPN. Estamos de volta com o The Books on the Table. Você vê aí o nosso novo cenário. Estamos estreando um The Book de cara nova nesta semana. E aqui com o André Kfouri, com o Eduardo Agra. A gente fala agora de hóquei, que é assunto nos canais ESPN. Olho na tela para você conferir as nossas próximas transmissões da National Hockey League. Na quinta-feira, 9h30 da noite, o Washington Capitals encara o Tampa Bay Lightning com transmissão ao vivo da ESPN e também da ESPN HD. O Vancouver Canucks essa semana bateu a equipe do St. Louis Blues pelo placar de 2-0 e tem aí a melhor campanha da NHL. 2-0 para a equipe do Vancouver Canucks, chegando a 41 vitórias na temporada. Na vitória 2-0 em cima dos azuis de St. Louis. E você acompanha sempre a temporada da National Hockey League aqui na tela dos canais ESPN. O assunto agora é Major League Baseball, porque nós tivemos nesta semana a aposentadoria de Jason Varitek, 15 temporadas, a carreira inteira com o Boston Red Sox, por 7 anos capitão dos Meias Vermelhas, André, e se retirando da Major League Baseball. Jogador que está na história do Boston Red Sox, capitão, campeão da World Series, um jogador que, à medida que a idade chegou na posição dele, também, obviamente, não conseguiu impedir o seu declínio físico e técnico, se emocionou no anúncio do fim da sua carreira. Entre muitas coisas que o Varitek fez que emocionam e enchem de orgulho o torcedor do Boston Red Sox, lembra daquela briga no Boston, em New York, com o Alex Rodrigues? Quando o Alex Rodrigues foi atingido por um arremesso, ia para cima do arremessador, lá pela Santos o Varitek disse alguma coisa, ele se voltou e os dois se enrolaram e tal. O que o Varitek disse para ele, sabe o quê? O quê? Nós não arremessamos bola contra jogadores que têm 20% de aproveitamento. Aí ele mudou o foco da briga, e foi para cima do catch em vez de ir pro pitcher. Inteligente. Números que resumem a carreira do Jason Varitek: 14 temporadas nos Red Sox, 4 no-hitters, 2 títulos de World Series, 3 vezes no Jogo das Estrelas, 1.546 partidas e 193 home runs. A notícia do dia na Major League Baseball: o aumento do número de equipes nos playoffs, agora de 8 para 10 times, André. Exato. Havia uma dúvida em relação à implantação desse novo sistema de playoffs nessa temporada, foi anunciado oficialmente. São 10 times, 5 de cada lado do campeonato. E o que acontece? Existe agora, a partir dessa temporada, um playoff de um jogo entre os wildcards. Então, logo depois que a temporada termina, os 3 campeões de divisão de cada lado da Major League Baseball folgam. Existe um playoff de um jogo entre os wildcards, e esse wildcard vai enfrentar o campeão das divisões que tiver o melhor recorde, ou seja, o cabeça de chave principal, o primeiro cabeça de chave de cada lado. 10 times no playoff desse ano. Estamos a menos de um mês do início da temporada regular da Major League Baseball. Você vai assistir tudo nos canais ESPN. E o Sport Science dessa semana fala a respeito de Major League Baseball dissecando os home runs contra o Green Monster, a famosa parede do Fenway Park, o estádio do Boston Red Sox. Vamos ver? Analysis of more than 14,000 Major League home runs hit since 2009 reveals that Fenway's Green Monster picks up an average of 1.2 home runs per game. Left field fences in the other 29 ballparks barely average 1 homer a game. So if they call it a monster, why does it surrender nearly 20% more home runs than the average left field wall? Standing 37 feet 2 inches, the Green Monster is almost 4 times higher than the average left field wall of 10 feet 3 inches. But its official listing at 310 feet to the pole makes it 22 feet closer than the league average of 332 feet. The average homer down the left field line at Fenway has a trajectory off the bat of 36 degrees
and a batted ball speed of 93 miles per hour. That same trajectory would be a home run in only 3 out of the other 29 ballparks. But with the monster's left side giveth, its right side taketh away. To clear the right side of the wall, a ball requires a trajectory of 27 degrees and a launch velocity of 103.5 miles per hour. 1 mile an hour less, or a single degree less, is still a home run in every other park. But Fenway's wall eats up anything less than a monster blast. And when the wall spits back these so-called wall balls, the hard plastic's coefficient of restitution, basically its bounciness, means that balls can rebound with up to 70% of their incoming velocity. Because of the relative shallowness of left field, experienced Red Sox players who play the angles cleanly can shave 0.3 of a second off the throw to second. That's like beating even the fastest player to the bag by 9 feet. Visiting players unfamiliar with the angles often give up those same 9 feet to Boston base runners. A big reason the Red Sox have 3 out of the top 5 team totals for doubles in Major League history. With the Florida Marlins moving to a new stadium this year, the only outfield wall in baseball that came close to the scope of the Green Monster, Sun Life Stadium's Teal Monster, is now history. For ESPN Sports Science, I'm John Brinkus. E para a gente fechar esse The Books on the Table, alguns destaques do futebol americano, começando com o Philadelphia Eagles, que colocou a chamada franchise tag no wide receiver Deshaun Jackson. O que é isso? Ele seria agente livre nessa temporada. O Philadelphia Eagles ainda não faz com ele um contrato de longa duração, mas cada time tem o direito de colocar uma franchise tag por atleta na temporada para garantir a permanência dele por 1 ano, pela média salarial dos 5 maiores salários da sua posição e por mais 1 ano aí para discutir um eventual contrato de longo prazo com o Deshaun Jackson, que pelo menos para a temporada de 2012 fica na equipe do Philadelphia Eagles. Ou seja, ele entrou na grana de qualquer jeito. Mas ele queria um contrato de longa duração, por enquanto vai ganhar um compromisso de apenas 1 ano. Coitado, né? Quem não sabe se vai trabalhar em 2012 é o Hines Ward, dispensado pelo Pittsburgh Steelers por questões contratuais, para poder abrir espaço no teto salarial do time. O Hines Ward ainda tem espaço na NFL, Adra? Eu acho que tecnicamente e fisicamente sim. Ele pode vir a encontrar alguma dificuldade, porque ele é considerado por muitos adversários como um jogador que faz muitos hits ilegais, né? E isso é uma coisa antipática aos olhos dos adversários. Então ele pode ter um pouco de dificuldade para encontrar um time para jogar. Mas tecnicamente, fisicamente, eu acredito que ele possa jogar sim. Números da carreira do Hines Ward, que você vê aí tem 2 títulos de Super Bowl. Só ele e o Jerry Rice têm na carreira pelo menos 1.000 recepções e 2 títulos de Super Bowl, além de ser MVP em um Super Bowl. Foram 12.083 jardas, 85 touchdowns, 4 aparições no Pro Bowl. 2 destaques rápidos para a gente fechar na NFL. É semana decisiva para o Peyton Manning. Se ele ficar no elenco do Indianapolis Colts até quinta-feira, vai receber um bônus de $28 milhões. E a Liga está investigando incentivos que o New Orleans Saints teria dado a jogadores de defesa do time para machucar atletas adversários. Os jogadores do Saints receberiam um bônus para machucar atletas adversários. Isso é uma notícia de última hora que está sendo investigada pela NFL. Vamos colocando por aqui um ponto final no The Books on the Table. Valeu, André. Valeu, Zé. Valeu, Agra. Um abraço, Everaldo. Um abraço, amigos. Muito obrigado a todos. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso novo cenário. Semana que vem tem mais. Tchau.